Fala, meus consa... Não tem como eu inverter isso aqui não, né? Fala... Não, melhor não fazer isso não. Fala, meus consagrados. Então não vou filmar, por enquanto eu vou filmar aqui. Fala, meus consagrados. Tudo bem com vocês? Deixa eu só bater a palma aqui, rapidinho. Fala! Então, eu tô aqui depois de 1000 anos, porque... Porque muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu e finalmente eu consegui tirar um tempinho, né? Muita coisa aconteceu e muita gente me pediu. Gabriel, a gente não consegue ver redação da UERJ em lugar nenhum desse planeta. Pelo amor de Deus, mostra a sua redação pra gente. Mostra a redação pra gente, mostra a redação pra gente, mostra a redação pra gente! Aí eu falei, beleza, tá bom, então eu vou mostrar a sua redação. Antes de tudo, eu queria mandar um salve pro Levi. Encontrei o Levi hoje, cara, na UERJ. Se ele estiver assistindo isso, um salve pro Levi, que quer fazer pedagogia, muito bacana. E mais o que eu ia fazer aqui? Ah, tá, vamos seguir então. Eu vou fazer um outro vídeo aí eu falo outras coisas. Assim, primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que a UERJ, ela não dá espelho de redação. Ou seja, você faz a redação, entrega e acabou. É deles e nunca mais você vai ver ela de novo. Entendeu? Não vão te dar um espelho de redação. Não tem, acabou, não já era. Só que eu escrevi minha redação antes de passar pra folha original. Eu escrevi no cartão de confirmação. Olha que coisa bonita aqui, ó. Olha que coisa bonita. Isso aqui é até o rascunho daqui, tá vendo? Ó, que coisa, isso aqui é histórico, gente, é histórico. E aí eu escrevi minha redação aqui e no rascunho, né, você vê que tá bem cagado aqui. Não que a folha oficial tenha ficado diferente, porque muito diferente, porque minha letra é uma bosta. Mas ficou melhor do que isso aqui, eu imagino. Mas eu passei, enfim, foi quase tudo igual. Passei quase tudo na íntegra. Eu copiei quase tudo isso aqui. Quase tudo que tá aqui foi idêntico pra folha oficial. Então, com isso eu tenho a minha redação até hoje aqui, entendeu? Até hoje porque faz quase um ano, né? E tá muito perto da prova, eu resolvi fazer logo, porque senão eu não ia fazer nunca. Então eu resolvi fazer logo. Então vamos logo pra redação. Qual é o objetivo aqui, gente? Cara, eu tirei 16 nessa redação, tá? A redação vale 20, eu tirei 16. Considero que é uma nota boa. Fazendo uma regrinha de 3 básica, seria o equivalente a tirar 800 no Enem. Que foi o que eu tirei também, mas não foi com essa redação, né? Então eu considero uma nota boa, não é uma nota maravilhosa, mas enfim, não era o meu objetivo mostrar minha redação. É que pediram tanto que eu falei, legal, vamos mostrar minha redação pro pessoal ter uma ideia mais ou menos, né, de como que é. Mas tipo, eu vou fazer outro vídeo para tentar ajudar melhor a entender esse lance da redação da UERJ. Uma coisa interessante é que quando eu fiz a minha redação, essa aí, eu achei que estava muito bom. Eu achei que estava muito bom e achei que merecia até ter tirado 20. Eu tava meio, né? E agora, lendo, depois de um ano, eu encontrei um monte de coisa errada aqui, sabe? Eu falei, né, eu não era tão bom assim, não. E, enfim, só que quando eu passei aqui pelo computador, eu procurei manter exatamente como tá aqui. Porque eu tirei 16 com essa redação, então eu mantive os erros, mantive falta de vírgula, enfim, ao longo daqui a gente vai ver isso. Qual era o tema? É justo cometer um crime para vingar outro crime? Né? É justificável cometer um crime para vingar outro crime? Basicamente, esse é um tema assim: a vingança é justa? É isso. E isso é um tema super filosófico, né? Eu não preciso mostrar muito para vocês de como isso é filosófico. A gente está falando de justiça. Justiça não é uma parada subjetiva, é uma parada, né, ética, justiça, o que é justo, o que não é justo, enfim. E era baseado no tema do livro O Seminarista, que eu já contei pra vocês em alguns outros vídeos, mas basicamente era um matador de aluguel que saía matando todo mundo, não queria saber, matava todo mundo a sangue frio. Do nada ele resolve namorar, resolve se aposentar, e aí matam a esposa dele, a namorada dele, e ele volta ativo e sai matando todo mundo. Basicamente é isso. Aí, né, mata a namorada dele, ele sai se ligando de todo mundo, ele atira no papagaio, no periquito, no peixe, sem caô, ele atira no peixe. Ele mata o peixe, ele mata tudo que ele vê na frente. Aí ele fala, é justo cometer um crime? Lembra que eu falei pra vocês, o tema da redação não é sobre o livro, o tema é sobre algo que o livro trata. Então vamos lá, o que eu procurei fazer nesse começo aqui? Eu vou lendo minha redação e falando o que eu procurei fazer. Lembrando que ela não é uma redação perfeita, tá longe de ser uma redação modelo, mas é uma redação que tirou 16. Eu acho que 16 é uma nota boa, todo mundo gostaria de tirar. Eu gostei de tirar, 16 pra mim tava ótimo, né? Funcionou muito bem. E serve pra dar uma orientação pra quem tá perdido, enfim, pra quem pediu, então tá aí. Tá? Então eu começo a introdução e percebe que eu faço aqui já duas perguntas, né, na introdução. Porque vestibular da UERJ, eu vou falar isso no outro vídeo, eu vou detalhar mais. Eu já fiz um vídeo de redação, vou fazer mais um. Então, vamos nos ater, enfim. Vamos agora ficar só na redação. No outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Mas vamos lá.
Atualmente, em quase todo mundo, o homicídio é crime e é considerado moralmente errado. Porém, dependendo da motivação e das circunstâncias que causaram tal ato, o assassino pode ser perdoado. Isso nos permite questionar o que é errado. Matar ou o motivo pelo qual se mata? A vingança faz parte da justiça? Olho por olho, dente por dente? O que eu procurei fazer aqui? Primeiro eu procurei relativizar a parada do crime. Você vê que o tema era, é justo cometer um crime para vingar outro crime? E aí eu puxei pro lado do assassinato porque é o que tem a ver mais com o livro, enfim. Acho que você poderia puxar para qualquer crime. Se o tema é justo cometer um crime para vingar outro crime, o crime pode ser qualquer coisa que é crime, né? Não é só assassinato. Mas eu peguei assassinato para fazer aqui. Então a primeira coisa que eu tentei fazer é relativizar, porque todo mundo, assassinato, imediatamente a gente pensa, é errado, né? Matar é errado. Mas aí eu tentei mostrar, caraca, matar não é sempre errado. Algumas circunstâncias em que matar não é errado. Então eu falei aqui, em quase todo mundo é crime e é moralmente errado, mas porém é sacanagem, né? Porém, dependendo da motivação, né, dependendo da circunstância que causou o assassinato, o assassino pode ser perdoado. E aí eu lanço 3 temas que vão ser os 3 temas que eu vou discutir nos meus 3 desenvolvimentos. Eu fiz 3 desenvolvimentos porque, como eu disse, a folha da UERJ tem bastante espaço. Então eu fiz 3 desenvolvimentos. Então vocês vão ver que tá bem visível aqui esses 3 temas. E eu vou discutir esses 3 temas bem visivelmente nos 3 desenvolvimentos. Então o primeiro aqui. Isso nos permite questionar o que é errado. Matar ou o motivo pelo qual se mata? Esse é o meu primeiro tema, é o que eu vou discutir no meu primeiro desenvolvimento. O segundo tema a vingança faz parte da justiça? E o meu terceiro tema, olho por olho, dente por dente. Você vê, 3 perguntas, na verdade, né? Bem questionador, bem reflexivo eu procurei fazer. Na UERJ dá pra fazer isso, não é nem... alguns professores dizem que não é muito bom fazer pergunta, mas na UERJ é liberado total. E aí eu começo o meu primeiro desenvolvimento falando do meu primeiro tema, né? O que é errado? Matar ou o motivo pelo qual se mata? Aí eu trago aqui a referência do livro. Lembra? O livro, ele inspira o tema. O livro, ele pode ser usado por você. E é bom você usar para mostrar que você leu o livro, que você conhece o tema e que, porcaria, você está fazendo uma redação que é baseada num livro, né? Quer dizer, que o tema é baseado no livro, então por que não dar uma mencionada no livro? Eu acho bom. Então tá aqui. O livro seminarista levanta essa questão da relativização do que é ética. Da mesma forma, esse ponto está... Citei o livro e agora estou trazendo para a realidade. Da mesma forma, esse ponto está cotidianamente presente em nossa sociedade. Por exemplo, as leis no Brasil aceitam que um homem mate outro em sua própria defesa. Aquele lance de legítima defesa. No caso de uma guerra, há muitas mortes e elas não são consideradas crime, salvo se de civis. Isso porque o contexto em que o assassinato acontece interfere em como será julgado. Então, nesse desenvolvimento, eu procurei mostrar em quais circunstâncias, que eu já tinha mencionado, né? Eu falei que dependendo da circunstância, dependendo da motivação que causou o assassinato, ele poderia não ser errado. Então, eu procurei mostrar aqui em quais circunstâncias seriam, né? Quais circunstâncias seriam essas em que o assassinato seria relativizado, né? Por exemplo, em legítima defesa, caraca, a pessoa tá invade tua casa, vai te matar, tu consegue, né, por algum motivo tu acaba matando ele pra se defender, entendeu? Tu tá certo, tá ligado? Ou numa guerra mais morte pra tudo quanto é lado e, tipo, tu não vai ser preso depois quando sair de lá. Aí eu botei, a não ser que seja de civil, você não pode sair matando também, explodindo tudo quanto é cidade, né? Não pode na teoria, porque os Estados Unidos faz isso na prática e ninguém faz nada, né? Mas vamos prosseguir aqui, porque... Então, beleza, procurei fazer isso nesse desenvolvimento, bacana? Aí vamos pro meu segundo tema. A vingança faz parte da justiça? E aí, maluco, a vingança faz parte da justiça, cara, é porque a filosofia tá na minha vida, então eu respiro isso. Então, pra mim não tem como pensar nessa pergunta, a vingança faz parte da justiça? Isso é filosofia pura pra mim. Então, nada melhor do que trazer um filósofo, e o principal filósofo da ética, que é Kant, né? E aqui você pode ver, ó, o erro que eu falei aqui, ó, desvirtuariam, ó, com I, olha só que beleza. Pois é. Então, mas vamos lá. Para o filósofo Kant, a ética seria definida por ações que pudessem valer para qualquer um. É interessante falar aqui que eu não li Kant, né? Hoje eu conheço bem mais de Kant do que eu conhecia na época. Na época eu não conhecia nada. Eu tinha acabado de pesquisar no meu celular, porque eu pensei, putz, deve cair alguma coisa sobre ética. Eu pesquisei filósofo sobre ética, aí apareceu Kant, eu li uma pequena reportagem não, um pequeno artigo não, uma matéria, um negócio, uma postagem lá no site de Kant e foi o que eu lembrei e taquei aqui, entendeu? Então, assim, é perigo fazer isso, eu vou falar no próximo vídeo, mas eu acho que ficou bom nesse caso aí.
Para o filósofo Kant, a ética seria definida, mas é um risco, né? É um risco que eu poderia ter me dado mal. Mas eu acho que nesse caso deu certo. Para o filósofo Kant, a ética seria definida por ações que pudessem valer para qualquer um. Aquela parada do imperativo categórico. É agir conforme... É agir de modo que o que você fez pudesse ser uma lei universal. Que qualquer pessoa no mundo pudesse fazer aquilo. Sacou? É um imperativo categórico de Kant. Na época eu nem sabia o que era isso. Não que hoje eu saiba muito, mas hoje pelo menos eu imagino um pouquinho, né? E eu sei que eu não sei. Seguindo seu pensamento, a razão saberia o que é certo e as emoções desvirtuariam esse princípio. Eu deixei assim porque, como eu disse, foi assim que eu escrevi lá, foi assim que eles corrigiram, foi assim que eu recebi os 16, então não cabia que eu corrigir pra botar, né, ia perder o propósito se eu deixasse a redação perfeita, porque a intenção aqui é mostrar qual a redação que foi feita por mim na época e corrigida lá e recebi a nota naquela, não em outra que revisaram. Então tá aí, desvirtuariam mesmo esse princípio. Nesse caso, a vingança seria um ato da emoção, o que, segundo Kant, tenderia ao erro. Por outro lado, teoricamente, a vingança seria válida para qualquer pessoa. Portanto, seria legítimo que fosse feito. Aqui eu discuto essa questão de se a vingança é justa ou não, né? Eu falo que, usando o pensamento de Kant, que a vingança seria uma parada da emoção, né? E que a razão que saberia o que é certo. Então a emoção, enfim, calor da emoção, né? Sangue fervendo, não é legal, é errado. Mas aí eu falo, mas poxa, teoricamente a vingança valeria pra todo mundo, porque caraca, se alguém cometeu uma injustiça com você, né, qualquer um poderia vingar essa injustiça. Então teoricamente é uma coisa que vale universalmente. Você pode se vingar de algo e dizer porcaria. Isso pode ser uma lei universal. Todo mundo tem o direito de se vingar, né? Por exemplo, foi mais ou menos o que eu quis dizer. E aqui, no meu último desenvolvimento, eu vou falar do meu terceiro tema, que eu perguntei lá, olho por olho, dente por dente. Então eu vou trazer aqui o Código de Hammurabi, que atualmente na faculdade, né, na disciplina de História do Direito, eu aprendi que ele não foi o primeiro código, como eu escrevi aqui. Ó. Podemos citar o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escritas. Ele não foi o primeiro código, e é impressionante que isso está em um monte de livro de história, enfim, isso é senso comum, sempre quando se fala de Código de Hammurabi, porque ele foi o primeiro a ser encontrado, né, no início do século XIX, eu acho, se não me engano. Enfim, ficou muito famoso. E os que foram encontrados depois acabaram que não tiveram essa fama toda. Mas ele não foi o primeiro. Mas aqui eu coloquei que foi o primeiro, provavelmente quem corrigiu não sabe que ele não foi o primeiro. Isso é muito senso comum. Senso comum, não senso comum do comum. Né? Se você acha que você for sair na rua e perguntar que é Código de Hammurabi, ninguém vai saber. Eu tô falando senso comum no meio. Quem conhece Código de Hammurabi no senso comum acha que é o primeiro. Mosquito aqui me perturbando. Aqui. Que seguia a lei de Talião, com o já mencionado princípio do olho por olho, dente por dente. É justo que o criminoso pague com a mesma moeda, pois dessa maneira a balança da justiça estaria equilibrada. Eu tava lendo isso aqui agora, a balança da justiça estaria equilibrada, eu achei bem maneiro isso aqui que eu coloquei. Bem maneiro. Enfim. Porém, é necessário que se reflita acerca dos efeitos que essa atitude causaria no Vingador. Vingadores. Afinal, ao matar ou cometer um crime, o suposto justiceiro se igualaria ao criminoso primário, e dessa forma também estaria passível de receber o mesmo destino. O que eu falo aqui? Teoricamente, pode se considerar justo, né? Que olho por olho, dente por dente é bacana. Pô, se tu arrancou meu olho, eu vou arrancar seu olho também. Tu arrancou meu dente, eu vou arrancar teu dente também, né? Só que, por outro lado, é interessante pensar que, caraca, se eu mato alguém... Quer dizer, alguém matou alguém, aí eu mato ele pra me vingar. Aí vai pra... Isso torna possível que o filho daquela pessoa me mate também, inclusive, isso é uma parada que eu estudei em História do Direito também. É o lance da justiça resolvida pela vingança, né? É uma parada que não tem fim. É igual busca implacável. Tu mata um, aí vem o filho que quer se vingar. Tu mata outro, aí busca implacável 3. Entendeu? É essa porcaria aí. Entendeu? Então não dá muito certo, né, cara? É um negócio assim. É aquilo, né? O assassino que mata o assassino vira assassino também, né? E aí chega à conclusão. Portanto, nota-se a complexidade. Eu gosto de sempre terminar com portanto, gente. Eu adoro terminar com portanto. A conclusão é muito boa. Portanto, nota-se a complexidade dessa questão extremamente paradoxal. Você vê que eu fiquei dividido na redação toda, né? Eu não sabia muito bem para qual lado que eu iria cair nessa parada, mas como eu já disse para vocês na UERJ, você não precisa tomar um lado, você pode ficar em cima do muro, desde que você demonstre esse paradoxo, sabe? Esse em cima do muro inevitável. Então, o ato de se vingar pode ser considerado legítimo ao considerar as emoções. Porém, racionalmente, há uma tendência de que a punição por um crime não viola a vida, pois é um direito humano básico. O que eu quis dizer aqui é que quando a gente pensa, né,
A primeira coisa que a gente pensa, pô, vingança pode ser considerada justo, cara. Pô, se alguém me matou, quer dizer, se alguém me matou, não tem como matar ela, né? Mas se alguém matou alguém que eu conheço, é justo eu matar ela pra se vingar, tipo, né? Pode ser considerado assim. Mas se a gente for mais racionalmente, né, pensar assim, caraca, vamos usar a razão aqui. A gente pensa, porcaria. Tem uma tendência, tem um princípio no direito, né, de não se punir com a vida, os crimes, entendeu? Porque a vida é um direito básico, né, fundamental, enfim, que está acima né, é algo maior, acima das Paranauê. Aí eu termino bem bosta mesmo. Inclusive lá nessa redação que eu fiz, esse final eu mudei, porque eu achei que ficou muito bosta, que ficou muito nada a ver e não terminou muito a redação. O fato é que a paz que se busca na vingança pode ser encontrada das formas mais satisfatórias no perdão. Tipo, eu achei que ficou nada a ver essa frase, tipo, desconectada com o resto da redação toda, não concluiu porra nenhuma, foi uma bosta essa frase. Inclusive eu mudei ela um pouco, eu acho que melhorou um pouquinho, né? Eu não lembro exatamente como que eu mudei lá. Mas foi a única parte que eu mudei dessa redação lá na hora que eu escrevi. Enfim, basicamente é isso, gente. Vocês veem que não é uma redação perfeita, é uma redação que tem alguns erros de português, mas é uma redação que, no meu entender, tem uma estrutura bacana, mantém uma certa linha de argumento, no geral tá bem escrito, entendeu? Aquela parada que eu falei, ó. Eu apresento o tema, eu delimito três pontos que eu vou tratar. Eu trato sobre esses 3 pontos, em cada desenvolvimento meu eu trato sobre um ponto. Eu cito o livro que o tema é baseado. Eu cito um filósofo que tem a ver com a parada. Eu cito um dado histórico. E no final eu concluo. Você vê que eu não preciso aqui, nessa minha conclusão, dar uma proposta de intervenção. Porque não tem como assim, como é que a proposta vai intervir em quê, cara? A proposta de intervir em quê? Não tem como intervir nessa pergunta, se é justo cometer ou não um crime para vingar outro crime. Não tem proposta de intervenção, não é um problema assim, prático da sociedade, não é igual a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não tem como, tu entendeu? Então o que tu vai fazer nessa conclusão? Tu vai fechar as ideias, sabe? Tu vai juntar tudo que tu falou e finalizar bonitinho, coisa que eu não fiz, né? Basicamente isso, cara. Não tem muito mistério, não. E esse vídeo foi só para mostrar a minha redação, porque, como eu disse, já tá grande, mas eu acho que vale a pena. E aí o vídeo que eu vou fazer agora mesmo vai ser para dar outras dicas que eu talvez já tenha dado no meu primeiro vídeo de redação do Ed, mas eu vou dar mais ainda, porque ninguém peca por excesso, né? Então, vamos lá. Espero que tenha servido de alguma coisa essa redação para vocês. Volto a dizer que... Né, eu cago pra vergonha, não tenho vergonha não, filho. Tá aí minha redação, eu já disse pra vocês que não é nada, mas um monte de gente pediu e tá aí, né? Não sigam como exemplo perfeito, porque não é, mas tá aí. É isso aí e tchau, tchau.